Chácara Kids, tudo bem com vocês? Feliz Páscoa! Uau, o tempo está passando muito rápido, mas hoje é um grande dia, o domingo de Páscoa. E nós celebramos, nós comemoramos esse dia, sabe por quê, garotinha e garotinha? Porque Jesus está vivo, é isso que é a Páscoa, é Jesus estar vivo. O que poderia ser melhor do que isso? Quando Jesus morreu por nós e ressuscitou, Ele nos deu o maior exemplo de humildade. Lembra? A gente está falando de humildade esse mês. E o que é humildade? Humildade é colocar as outras pessoas, em primeiro lugar, abrindo mão do que você acha que merece. Ai, tio Enéas, isso é difícil, hein? É difícil, eu também acho, mas nós temos que nos lembrar que Deus está ao nosso lado para nos ajudar a crescer e nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. É isso aí, garotinho e garotinha, a gente tem que contar com a ajuda de Deus para a gente ficar parecido com Jesus e termos essa humildade. Muito bem, antes da gente entrar na nossa história, a gente vai ver o versículo do mês, que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, na versão NVT. Vou ler aqui para vocês, acompanhem comigo. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Quero ver vocês decorarem até o fim do mês, hein? Vamos lá? Bom, na nossa história de hoje, então, antes da gente entrar na história, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente pensa na grande história de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, tudo o que está lá, na verdade, tem um ponto que é aquele objetivo de Deus, que é o quê? Jesus. Jesus como um presente de Deus para nós, para Ele ser o nosso Salvador e nos conectar de novo com Deus. Então, Jesus nasceu, viveu, Ele fez coisas maravilhosas e as pessoas muitas pessoas, elas estavam muito impressionadas com Jesus, com os seus ensinamentos, com a sua sabedoria, com os milagres que Ele fazia. Mas também tinha a questão dos líderes religiosos que não gostavam de Jesus e queriam se livrar dele, queriam fazer alguma coisa para que Jesus desaparecesse ou até mesmo morresse. E Jesus, ele sabia disso. Na nossa história da semana passada, a gente falou de Jesus na ceia de Páscoa com os seus discípulos, com os seus amigos. E aí aconteceu o seguinte: depois que eles jantaram juntos, que eles tiveram essa ceia de Páscoa, Jesus levou os seus discípulos para um lugar que era um tipo assim de um jardim chamado Getsêmani. E já era noite, e aí Jesus ficou sozinho num canto e ele ficou lá orando e os seus amigos lá com ele. E aí aconteceu uma coisa interessante. Chegou um bando de gente, só que dessa vez não era aquelas multidões que a gente está acostumado a ver nas histórias, que eles queriam conversar com Jesus, ouvir Jesus, não. Dessa vez eram soldados e eram alguns líderes religiosos que foram levados lá onde Jesus estava por Judas. Lembra do Judas? Um dos discípulos de Jesus, que foi o traidor, Então ele levou essas pessoas lá para eles prenderem Jesus. E aí eles levaram Jesus até um homem muito importante, que era o sumo sacerdote, um homem religioso, E aí eles já tinham
armado lá um esquema combinado para eles poderem incriminar Jesus, ou seja, para que Jesus fosse julgado como um bandido, alguma coisa desse tipo assim, né? Então eles arrumaram algumas pessoas para serem como se fossem assim testemunhas, pessoas que viram Jesus fazer alguma coisa, e elas foram lá e contaram mentiras, que elas não tinham visto nada, ou nem ouvido. Elas foram lá e contaram mentiras sobre Jesus. E aí ele foi levado para ser julgado pelo governador, o Pilatos, que era um homem super importante, né? E o Pilatos fez várias perguntas para Jesus, mas ele não conseguiu descobrir nada errado, né? Nenhuma bandidagem que Jesus tinha feito. Ele não fez mesmo, né? Ele não fez mesmo. E aí, então, tinha lá, ele estava, porque no momento ali da festa da Páscoa, né, tinha uma tradição de o governador sempre soltar algum dos prisioneiros, né, a multidão gritava, solta o fulano, solta o ciclano, e aí ele perguntou para a multidão se eles queriam que ele soltasse Jesus, mas a multidão gritava, estava enlouquecida, muita gente falando, pediram para soltar um outro homem lá chamado Barrabás, e aí Jesus, ele acabou sendo injustamente condenado, ele que não tinha feito nada de errado, o Barrabás, que era um bandido, foi solto e Jesus ficou lá. E sabe, ele foi chicoteado, eles colocaram em volta dele um manto roxo e fizeram uma coroa de espinhos, para fazer assim uma brincadeira, uma gozação com Jesus, como se ele fosse um rei, né? Só que a coroa era de espinhos. Imagina o tanto que machucou a cabeça dele, que coisa ruim, chata, né? Triste, né? E aí a multidão, muitas pessoas gritando para que ele fosse crucificado. E o Pilatos, ele ficou pensando, né? Falou assim, puxa vida, a multidão, todo mundo gritando para Jesus ser crucificado. Os líderes religiosos querendo se livrar desse homem aqui. O que eu vou fazer com Jesus, né? Ele não quis contrariar nem a multidão e nem os líderes religiosos. Então, ele mandou que Jesus fosse crucificado. Foi isso que aconteceu. Injustamente condenado à morte na cruz, né? E aí, foi isso que aconteceu. Jesus foi crucificado. E alguns dos seus amigos, dos seus seguidores, porque ali a multidão estava enfurecida e eles ficaram com muito medo de acontecer alguma coisa. Então, eles foram acompanhando aquele trajeto de Jesus carregando a cruz até lá onde ele ia ser crucificado. Todo mundo assim meio escondido, meio disfarçado. E quando chegou lá e Jesus foi crucificado, eles não apareceram não, mas Maria estava lá. E ela viu tudo o que estava acontecendo, assim como muitas pessoas que estavam lá presenciando a crucificação. E aí, quando deu meio-dia, imagina, meio-dia, aquela hora que tá aquele solão assim, né? O sol desapareceu, ficou escuro como se fosse uma noite. E naquele momento, do meio do dia ali para tarde, Jesus, ele fez uma oração e ele disse, está consumado. E aí ele morreu. Sabe o que quer dizer está consumado, garotinho e garotinha? A palavra diferente, né? É como se ele estivesse falando assim, o plano que eu tinha que cumprir, eu cumpri. Acabou. Está consumado quer dizer isso. E com essas palavras, então, depois dessas palavras, Jesus morreu. E aí, um homem que era um seguidor de Jesus, ele chamado José de Arimateia, ele na verdade era um religioso e ele admirava muito Jesus. Ele pediu autorização para pegar o corpo de Jesus e colocar num sepulcro que ele tinha, que era dele, né? E aí ele fez isso e esse sepulcro ele foi fechado com uma grande pedra, né? E aí os amigos de Jesus ainda estavam com muito medo dos líderes religiosos, porque eles sabiam que ia haver uma perseguição aos amigos de Jesus, então eles estavam escondidos. No domingo de manhã, lembra que Jesus morreu na sexta-feira, né? No domingo de manhã, Maria Madalena, ela foi lá no túmulo onde Jesus tinha sido sepultado. E ela chegou lá
teve uma surpresa. Garotinho e garotinha, aquela grande pedra que ficava tampando a entrada do túmulo, ela foi removida, ela estava para o lado, ou seja, a entrada do túmulo estava aberta. E aí ela deu uma olhadinha lá dentro, não tinha ninguém lá, o túmulo estava vazio. Pera aí, como assim? Eles puseram Jesus aqui, pô, cadê ele? O que aconteceu? Então ela voltou correndo lá onde os discípulos estavam escondidos, né, com medo dos líderes religiosos, e ela voltou lá e falou assim: gente, aconteceu alguma coisa, não estou entendendo nada, o túmulo está vazio. Aí Pedro e João, dois discípulos de Jesus, né, vocês lembram dele, foram correndo lá, os dois chegaram lá no túmulo para ver, e de fato eles viram, né, confirmaram o que Maria tinha falado, Maria Madalena, que o túmulo estava vazio. Aí eles voltaram correndo lá para contar para os amigos dele, e Maria Madalena ficou lá no túmulo depois que eles foram embora, ficou lá chorando, ela estava inconformada, Jesus tinha sumido, né? E aí ela olhou de novo lá dentro, acho que ela falou assim: nossa, deixa eu ver se eu enxerguei direito mesmo. Ela olhou de novo lá dentro e ela viu 2 anjos que estavam lá dentro. E eles perguntaram por que é que ela estava chorando. Então ela falou para eles: ué, Jesus estava aqui, eles levaram Jesus e eu não sei onde é que o corpo dele foi colocado. E aí ela se virou para fora e ela viu um homem que estava ali parado olhando para ela. Ela achou até que fosse ali uma pessoa que cuidava ali daquele local, tipo um jardineiro, né? E quando ela se virou para ele disse o nome dela, ele disse Maria, ele a chamou pelo nome. E quando ele disse o nome, ela percebeu que aquele homem, garotinho e garotinha, presta atenção, aquele homem era Jesus, isso mesmo. Ué, mas Jesus não tinha morrido? Sim, ele tinha morrido, mas ele ressuscitou. Aí ela ficou muito feliz. E aí eu vou ler para vocês o que Jesus falou para ela. Está lá no livro de João, capítulo 20, versículo 17. Vou ler na versão NVT. Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então, a Maria fez o que Jesus disse. Ela voltou correndo lá onde os discípulos estavam, lembra? Reunidos, escondidos, com medo, para contar para eles que ela tinha encontrado Jesus. Mas ela não encontrou o corpo de Jesus morto. Jesus estava vivo! Isso! E ela foi lá contar para eles que Jesus tinha ressuscitado. E isso, garotinho e garotinha, significa que Jesus está vivo hoje. E olha só que lindo, isso é um motivo para a gente comemorar, para a gente celebrar a Páscoa. Por isso que a gente celebra a Páscoa. Não é porque tem coelho que bota ovo de chocolate, não é nada disso. Pode comer o seu ovo de Páscoa, mas o mais importante na Páscoa é a gente lembrar que Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele vem morar dentro do nosso coração. Jesus é realmente o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e é pelo poder de Deus que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. E nós sabemos que qualquer pessoa, qualquer criança que acredita de verdade no seu coração que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, pode ter uma vida inteira aqui na terra e depois a vida eterna junto com Deus. Uma vida maravilhosa, cheia de alegria. Gente, isso não é motivo para comemorar? Olha como a Páscoa é uma data que a gente lembra alguma coisa maravilhosa e super feliz. Então a gente tem que comemorar. Então, lembrem-se disso. Celebre, porque Jesus está vivo. Vamos repetir essa frase? Fala comigo de novo, vamos lá? Olha, celebre, porque Jesus está vivo.
Lembre-se, por isso que a gente fala, a Páscoa é a ressurreição, ela representa a ressurreição de Jesus. O que é isso? Jesus morreu, mas ele ressurgiu, ele viveu de novo e ele vive eternamente. Muito bem, vamos fazer uma oração para a gente encerrar nossa história de hoje? Fecha o olhinho, endireita o corpinho aí para a gente orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, porque pelo seu grande poder, Jesus ressuscitou. E assim, ele é o nosso Salvador, o Salvador de todas as pessoas que acreditam, que creem verdadeiramente em seu coração que Jesus é o Filho de Deus e que ele viveu aqui para nos ensinar e que ele morreu, mas ressuscitou. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque isso é a grande prova do seu amor por cada um de nós. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos, a cada dia, mais parecidos com Jesus. Aquele que foi humilde, que aceitou, mesmo sendo um rei, o Filho de Deus, ele aceitou viver aqui entre nós e morrer para ser o nosso Salvador. Então nos ajude a sermos parecidos com Jesus, a termos humildade e a considerarmos as outras pessoas mais importantes do que nós. Muito obrigado por esse teu grande amor. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça, garotinho e garotinha, Jesus morreu por nós e todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, que morreu e ressuscitou, vai poder viver eternamente, para sempre, para sempre, para sempre, ao lado de Jesus, ao lado de Deus, na vida eterna. Deus abençoe a sua vida, até a próxima!